pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos falando sobre notícia. Bom, vamos lá então. O que é notícia? Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. O que é não literário? É aquele que não é escrito com arte. Ele é escrito simples, uma forma mais simples, porque ele não tem essa questão de formato. Quando eu falo formato, falo do poema, né, ou da poesia, que precisa ter aquela construção estática, né, vamos dizer assim. Ele é livre, né, é escrito em prosa e não em poesia. Então, quando a gente analisa a notícia, entende que não é literário, porque as palavras ali são bem objetivas e as palavras têm um sentido real que querem representar, geralmente no sentido denotativo, né? Que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Então a notícia ela vai veicular nestes meios aqui, ó, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, o tempo, espaço e os personagens envolvidos. Então, a notícia, ela vai narrar um fato, né? Mas ela pode ter o teor informativo, então ela não vai construir de uma forma narrativa em que um narrador vai falando, né? Um observador ou um personagem vai contando um fato, ou simplesmente ele pode ter um teor simplesmente informativo, tá? Em que não vai haver uma narração. Ele simplesmente vai descrever, vai colocar descrições ali de onde aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, quem participou. Então vai ter esses detalhes, mas ele foge da narração porque ele ao mesmo tempo ele só quer informar, só quer descrever o que está acontecendo, né? Agora ele também pode usar a narração quando ele participa ou ele viu ali o fato ou ele está contando o que foi visto, tá certo? E aí vai apresentar aspectos como tempo, espaço e personagens envolvidos. As características da notícia são o seguinte, ó, é um texto de cunho informativo, então ele não tem a pretensão de te convencer de nada, como é a propaganda que tenta convencer você a comprar, né, alguma coisa, e ao mesmo tempo ele tem a objetividade, né? Então, ao mesmo tempo que ele informa, ele vai tentar ser um pouco mais sucinto. Então, ele vai tentar passar para você a informação, bem informativo mesmo, para que você tenha o maior número de informações do fato, e por isso é chamado de cunho informativo, tá? Então, já falamos aqui, né, texto descritivo e ou narrativo, pode ser os dois às vezes. Textos relativamente curtos, porque a notícia é mais curta que a reportagem é mais desenvolvida, a notícia geralmente é bem curta, né? É veiculado nos meios de comunicação, tem linguagem formal, clara e objetiva, que nós já falamos, né? Textos eles vêm com títulos, né, que é o título principal e o auxiliar, nós vamos ver isso também, tá? E vem bem em caixa alta, bem destacado, e outro logo embaixo explicando um pouco mais. Os textos são em terceira pessoa, porque são impessoais, ou seja, a pessoa não participa do fato e ao mesmo tempo ela não precisa comentar aquilo tentando mostrar a ideia dela ou tentando convencer o leitor, mas ela simplesmente quer informar o fato, simplesmente deixar você por dentro do que aconteceu e nada mais. Por isso ela tem esse teor, conforme nós falamos, de informativo. O discurso é indireto. Por que indireto? Porque ele vai contar o que aconteceu. Então ele não tem a pretensão de usar a primeira pessoa, porque aí seria discurso direto. Então, para isso, ele deveria falar: eu vi, eu participei, me contaram. E ele não vai fazer isso, ele vai usar sempre a terceira pessoa: o carro, né, ele, a rua, ela. Então, sempre um discurso indireto contando as coisas, mas ele mesmo não vai colocar em primeira pessoa, passando por discurso direto, tá? De fatos reais, né, vai contar, atuais cotidianos, que é do nosso dia a dia. A notícia ela tem essa pretensão de passar isso, tá? A estrutura da notícia, nós falamos, geralmente as notícias seguem uma estrutura básica classificada em título principal e título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete,
que é aquele em caixa alta, aquele mais chamativo, né? Que precisa ser curto, mas ao mesmo tempo chamativo, que sintetiza o tema que será abordado, e outro pouco maior. Então o auxiliar ele é maior, porque ele vai trazer um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu, tá? O qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, um recorte do assunto que será explorado. A lead, né, da notícia, o que é a lead? Vai falar aqui, ó. Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas. Então, ele tem que deixar o leitor por dentro sobre essas questões. O que, né, o que aconteceu no caso, o que se passou, quem, né, que são os personagens, quando, que é o tempo, onde, que é o lugar, o como, que é a forma que se desenvolveu aquilo, e o porquê, quer dizer, a razão, o motivo pelo qual aconteceu. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. Então, já na introdução, ele tem que deixar o leitor por dentro de tudo isso aqui. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Corpo da notícia. O que é o corpo da notícia? Nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Então, quanto na introdução, ele te dá um aspecto geral, te deixa por dentro de algumas coisas muito rapidamente, claro que sempre com precisão, objetividade. No corpo da notícia ele vai poder assim ser mais detalhista. Então, por exemplo, como que aconteceu, ele vai poder contar melhor, vai falar se tem testemunhas, se não tem testemunhas, se houve fatos passados que podem contribuir ali com aquela notícia, se há um contexto todo que precisa ser explicado. Então a notícia ela precisa ter o seu corpo, e esse corpo é chamado desenvolvimento ali, onde vai descrever mais detalhadamente algumas coisas. Notícia e reportagem, nós falamos questão da diferença, um mais curto, outro mais longo, um menos detalhes, outro com mais detalhes, notícia menos, reportagem mais, né? Ainda que a notícia e a reportagem sejam um texto jornalístico, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, característico das reportagens. Então veja que ele tem essa diferença que não, de tirar o teor opinativo, de falar o que acha, enquanto as reportagens já têm essa característica de dizer o que pensa, tá? O que o leitor, o escritor ali, ele pensa. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Então o autor ele tenta sumir, vamos dizer assim, desaparecer. O importante para ele é passar o que aconteceu objetivamente. Agora, a reportagem não, o repórter ele quer chamar a atenção sobre ele, porque ele precisa passar a informação, mas ao mesmo tempo passar o que ele pensa, tá bom? Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de textos, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo. Então a notícia ela é muito rápida. Ela conta hoje, amanhã ela já não tem muito sentido mais. Por quê? Porque já aconteceram outras notícias. Então ela é de teor muito temporário, tá certo? Agora a reportagem não, ela é mais extensa, então você lê ela daqui a alguns anos, você fica sabendo de muitas coisas ainda interessantes que podem ser importantes em outro tempo. Agora a notícia é muito rápida, né? O carro bateu, tal, não sei o quê. Quando aquilo se espalha, amanhã quando vai falar de novo essa notícia já se tornou irrelevante, porque já vieram outras notícias, outras informações, né? Sobre outras coisas. Então vamos lá. Vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Então tem essa diferença, tá? Uma é mais sobre temas sociais e outra ela vai falar sobre coisas de interesse da sociedade, mas claro, com a opinião do autor. Então aqui um exemplo de notícia, como nós falamos, tem a notícia, aqui o título, né, e o subtítulo. Então vamos ver aqui, ó. Sugip doa equipamentos para curso de eletrotécnica do campus Estância. Então isso aqui, ó, de cima você viu que tem mais destaque, ó, letra maior, né, caixa alta, aquela coisa toda. E aqui embaixo o subtítulo, que ele vai descrever com mais precisão, com mais detalhes, vamos dizer assim, mas ele vem em letra menor, ó. A Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, a SUGIP, doou ao Instituto Federal de Sergipe, IFS, campos e instância protótipos de rede de distribuição 3,8 kV e de rede secundária 220V, convencional e compacta. Jogo de chaves fusíveis de proteção, para-raios, transformador 13.8, postes isoladores em porcelana e em epóxi. Isso é muito
da área ali, né, de quem trabalha com energia. Os equipamentos serão utilizados nas aulas práticas do curso técnico em eletrotécnica. Então você viu aqui, tá? Título tem mais destaque e o subtítulo ele tem uma tamanho menor e traz um pouquinho mais de informações. Aqui, por exemplo, a notícia, tá? Você vai ver aqui de novo, a Alemanha diz não às usinas elétricas, ó, o título principal. E aqui embaixo, o subtítulo. O governo anuncia acordo para fechar todos os reatores do país até 2022. E aí você vai ver as notícias aqui, tá? Depois você vai ler aqui com mais calma. E aí você vai ver que aqui vai falar aquilo, tudo que nós dissemos, né? Quem, como, onde, quando, né? Vai falar aqui. E aí durante o decorrer ele vai esmiuçar um pouco mais a notícia. Mas você vai ver que, por exemplo, hoje nós lemos isso aí, parece que não faz mais sentido. Parece algo do passado. Enquanto nós já temos outras notícias que podem até alterar essa aqui que já foi contada. Então por isso que é a questão. Agora a reportagem ela é mais definitiva, porque ela vai tratar de temas sociais conforme nós vimos. A notícia não, ela é mais temporária mesmo, tá? Outra aqui notícia, ó, Silvio Santos morre após reagir a assaltos, que foi, né, uma notícia absurda, né, que aconteceu na época, mas você vai ver que tem o título e o subtítulo também, e aí vai contar alguns detalhes, claro que foi uma fake news, aquela coisa toda. E por aqui nós encerramos, pessoal, um assunto bem simples, bem tranquilo, tá? Fique com Deus, até mais.